Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Tô aqui com mais um vídeo, né, gente? Só pra conversar com vocês e tal. Tô aqui, não liguem, tô com a taça com suco dentro. Não é água com gás, é suco Sprite. E vou almoçar. 2 horas da tarde? Sim, mas vou almoçar. Então, gente, acabei de soltar meu gato agora. Então, se vocês ouvirem miados por aí, é porque ele tá solto com fraldinha aqui no meu quarto. Ontem eu tinha postado um vídeo falando que ele não tinha fralda. Realmente ele não tem, né? A fralda é descartável. Aí eu inventei de fazer uma fralda reserva de pano para ele usar, é só lavar e estender, que no outro dia já dá para ele usar de novo. Então ele tá ali passeando aqui no quarto. Ele acabou de deitar num lugar mais geladinho ali que ele encontrou. E ele tá lá, né? Com a fraldinha e tal. Vou aprimorar ainda a parte de costurar, fazer uma fraldinha e tal. Porque aquilo lá só foi provisória mesmo, só pra agora mesmo, né? Aí mais pra frente eu vou fazer melhor, né? Aí depois eu mostro pra vocês como que é a fraldinha. E outra coisa, gente, vocês mulheres que sabem que a gente entra num período de menstruação, né? Vocês têm como me indicar o que fazer quando tá pra menstruar, né? Ou quando tá no ciclo da menstruação? Por quê, gente? As mulheres sabem, nós sofremos pra caramba. Eu sinto dores intensas. Eu passo muito, mas muito mal ao ponto de, sabe, tipo, ficar meio depressiva. Só quer ficar na cama, não quer fazer nada. Eu às vezes sinto muita dor de cabeça, só quero ficar no escuro. Ontem eu tava dessa forma. Ontem, antes de ontem. Por esses dias eu tava dessa forma, porque na verdade eu já tô mais ou menos assim, pelo fato de uns problemas que eu tô tendo, em questão da minha saúde, assim, né? E mais a menstruação que veio, bem que piora a situação, né? Então, queria uma dica, né, de algumas mulheres, assim, que sabe o que fazer pra ajudar nessa área, porque eu também fico com imunidade muito, mas muito baixa. Então, eu posso pegar Covid, eu posso pegar influenza, eu posso pegar qualquer tipo de gripe, posso ficar com alergia de algum alimento que normalmente eu não tenho, mas eu posso acabar ficando, né? Por causa da imunidade muito, mas muito baixa. Então, basicamente, eu fico meio que doente, né? E não é bom, né? Porque se todo mês eu ficar assim, todo o tempo, aí dificulta até mais para trabalhar, porque eu já tenho dificuldade em questão de trabalhar. Não, ultimamente agora me dispensaram do serviço, né? Por conta da minha saúde. Eles não me demitiram, eles me dispensaram. Falaram para me cuidar da minha saúde primeiro, para depois, quando eu tiver melhor, eu posso voltar, né? E então, tipo assim, eu não tô conseguindo nem trabalhar, né? Nem por conta só da menstruação, e sim por conta que eu tô meio ruim na saúde, não sou boa de memória, nadinha, tenho perca de memória, e não lembro da minha infância, nem muito menos da minha adolescência, né? E nem quando eu tinha 20 anos, não lembro muito. Tipo, o que eu lembrar é bem raso e eu nem sei se é verdade, né? E algumas coisas que eu sei são o que meus pais me falaram. Então, basicamente, eu não sei nada, né? Aí vocês me perguntam, como que eu vivo desse jeito? Vou fazer o quê, né, gente? Não tenho muito o que fazer. Então, tipo, eu basicamente procuro viver e procurar forçar um pouco a minha cabeça para lembrar um pouco das coisas, né?
E eu tiro bastante foto. Qualquer lugar, coisa nova, vida nova, momento novo, eu tiro foto, eu gravo, eu mostro, entendeu? Então, tipo, fica mais fácil pra mim guardar, pra mim, né? E eu inventei agora de fazer cartas, pra que no futuro, quando eu fosse ler as cartas, achar as cartas e fosse ler, eu fosse lembrar do que aconteceu. Então, basicamente é assim que eu tô fazendo. Então, tipo, eu tô tendo bastante esses problemas, né? Ansiedade, pânico, muito estresse excessivo, às vezes descontrolado ao ponto que, gente, não dá pra controlar. Eu fico tremendo de estresse, às vezes eu fico chorando de tanto estresse. Então, basicamente, eu tô num negócio meio tenso, né? E vocês podem falar, tipo, mas você é cristã, por que você tá passando por esse momento? Você tem que ter mais fé em Deus, você tem que acreditar mais em Deus, que não sei o que. Gente, não é que eu sou cristã que eu não passo perrengue também, tá? A gente não fala. Nós que somos cristãos, procuramos a depender de Deus, né? E deixar tudo na mão de Deus e fazer o que a gente consegue fazer. Mas não quer dizer que a gente não tem preocupação, que a gente não tem dor de cabeça, que a gente não passa mal, que a gente não fica doente. A gente fica. Não tem como evitar isso. Somos seres humanos, como qualquer um. Temos pele, temos osso, temos órgãos, temos tudo igual todo mundo. Então, tipo assim, o que vocês façam, a gente passa também. Então, não é nem questão de religião, sabe? Não é nem questão de religião. Porque eu tenho muita fé em Deus, eu creio que Ele pode mudar minha história, né? Eu creio que Ele pode me ajudar em muitas áreas, né? Em todas, na verdade. Mas, gente, eu tô fazendo isso porque meu rosto fica cheio de pelo por causa dos gatos. Mas, a gente tem os nossos momentos de prova, né? E muitas das vezes meio que seja difícil, assim, meio que de passar. Parece que Deus não tá agindo por nós ser cristão. Então, a questão não é nem disso. A questão, às vezes, é que é necessário a gente passar por muitas coisas para que a gente venha se fortalecer, para que a gente venha aprender mais. Porque constantemente a gente vai aprendendo, né? É igual a escola, se a gente para de ir para a escola, a gente já deixa de aprender. E o que a gente aprendeu, a gente esquece. Então, a gente precisa constantemente ir para a escola, né? Então, basicamente é isso, né? Então, eu só queria meio que desabafar com vocês, conversar sobre, né, gente? E confessamos que meu quarto, ele não tá arrumado ainda, né? Mas aos poucos eu vou arrumando ele. E eu estou com um pensamento, né, gente, de fazer uma rotina para organizar meus pensamentos, minhas coisas daqui de casa, tudo que eu tenho que fazer com calma. E queria convidar vocês a participar dessa minha etapa nova, né, que vai ser difícil, muitas das vezes eu vou querer chorar, vou querer gritar, vou querer me esconder, né? Às vezes eu vou querer parar, mas vou prosseguindo e aos poucos me fortalecendo, né? E vocês vão me dando dicas, o que eu posso fazer para me animar, para mim crescer mais, para mim aprender mais o que eu posso fazer no dia a dia para me ajudar, tá bom, gente? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E quem sabe eu não apareço mais por aqui. Tá bom, gente? Um beijinho, vou mostrar o meu gato pra vocês, como que ele tá. Gente, olha a situação do meu gato. Meu Deus.